Tá, aí eu comecei com essa frase que eu acho que todo mundo conhece, que é da música Eduardo e Mônica da Legião Urbana, né? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E aí embaixo é como eu interpreto isso. Porque o Renato Russo fala, quem irá dizer que não existe razão? Existe uma razão nas coisas feitas pelo coração. E essa razão são as contingências de reforçamento. É assim que a gente explica o porquê que o cliente escreveu para a ex e o porquê que um monte de coisas acontecem. Vocês que estão aqui no curso já sabem disso. A nossa razão, a nossa explicação, a nossa resposta está nas contingências. Mas o lance é que as contingências não são racionais. Então, as pessoas fazem coisas que, se você for pensar, elas aparentemente são ilógicas. Quem participou do congresso deve ter ouvido o Hélio falar isso mais de uma vez, né? Às vezes a coisa não segue o que a gente acha que é sensato, que, né? Mas, enfim, a contingência ela seleciona comportamentos. São os comportamentos que parecem que fariam mais sentido do ponto de vista racional? Não. Né? Então, existe razão nas coisas feitas pelo coração? Existe porque as contingências selecionam, mas selecionam racionalmente? Não selecionam, gente. Então aí a gente tem uma miríade de comportamentos possíveis. O que a gente sabe? Que interações amorosas são queixas recorrentes e fonte de significativo sofrimento dos clientes. Aqui eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas é uma das coisas que mais aparecem no trabalho do psicoterapeuta. Eu falo, o trabalho do psicoterapeuta é basicamente as categorias do horóscopo, gente. É saúde, trabalho, amor, profissão. Né? As pessoas, em geral, elas têm um problema em alguma dessas áreas da vida. Família, é isso, né? Se bem que família tem a ver com interações também, que são amorosas de um outro tipo, né? Mas aqui a gente está falando de interações num relacionamento conjugal, de namoro, de, enfim, né? Interações que a gente está chamando de amorosas. E que pensa numa coisinha que é complicada para o cliente. Aí eu já venho com uma outra questão aqui, que é se elas seriam realmente amorosas. Seja parte daí. É complicado a gente definir o que é amor. E eu nem estou me propondo a fazer isso aqui hoje, porque é uma tarefa hercúlea, né? Vários filósofos tentaram e etc. O que eu sugiro para vocês, do nosso ponto de vista da TCR? Os textos do Hélio, né, em que ele vai falar como a gente entende assim. Primeiro, o Hélio vai dizer, e eu concordo, né, baseado até na evolução da espécie, né, que nós como espécie, nós somos organismos que têm o potencial para amar. Então, esse é um potencial que é dado pela nossa espécie. Agora, todas as pessoas aprendem a amar, né, a se relacionar de maneira amorosa? Não, porque potencial é diferente, né, disso ocorrer, que aí tem a ver com a história de contingências de cada um, com as experiências singulares que você vai viver e que vão fazer com que você consiga ou não aprender a amar. Então, às vezes, até isso é interessante. O que o cliente chama de uma relação amorosa, a gente pode ter um olhar divergente sobre isso. E aí, quando eu falo para vocês, então vamos tentar buscar lá no Hélio e que textos que seriam? Bom, tem um texto do Hélio que inclusive tem esse nome. Esse eu vi que está no site, chama Interações Amorosas sob Perspectiva Comportamental. E aí ele vai falar de vários pré-requisitos em termos de repertórios que um indivíduo tem que desenvolver e apresentar para conseguir se relacionar amorosamente. De novo, eu não vou falar disso aqui, tem no texto. A dica aqui hoje para vocês, o meu comentário é um SD, busquem o texto, esse texto é massa. Mas enfim, a gente tem que se voltar para a contingência. E aí tem até esse terceiro ponto que eu quero discutir hoje com mais calma, mas que é essa ideia. Então, como que a gente desenvolve e mantém boas relações amorosas? Não tem uma resposta para isso, como vocês já devem supor. E é curioso isso,
Porque a gente que é analista do comportamento, acho que tem mais clara essa percepção de que tudo se deve e depende das contingências. Então, é complicado você ter um manual. Você tem um norte, mais ou menos, e nós vamos falar a respeito disso hoje, de como as coisas funcionam. Mas um manual, né, taxado na pedra, você não tem, porque as coisas têm diferentes funções para diferentes indivíduos a partir da história de contingências de cada um, a partir daquilo que está atualmente operando. Então, eu acho até engraçado, e vocês já devem ter visto isso, quando você entra no Instagram, no TikTok, tem vários videozinhos, etc., das pessoas dando dicas, né, de como você deve se relacionar. Então, como você faz para conquistar uma mulher, como você faz para o cara responder, né, não te deixar no vácuo. E aí eles partem do pressuposto de que todo mundo funciona do mesmo jeito. Se você seguir um beabá, você vai ter sempre o mesmo resultado. Eu olho aquilo e falo, gente do céu, né? Não tem como ser assim, porque as pessoas são muito diversas, né? E o que para você pode ser super reforçador, para o outro pode ser aversivo. Não é assim que funciona. Vamos lá. Ah, tá. Ah, aqui é só para lembrar de fazer esse adendo. Que quando a gente fala em desenvolver e manter boas relações amorosas, isso o Hélio vai descrever bacana lá nos textos dele. A gente está pensando em desenvolver as relações em 3 níveis diferentes de variação e seleção. O Hélio vai falar disso no texto, mas essa proposta de 3 níveis não é uma proposta que é original do Hélio, né? É uma proposta do Skinner, né? Não sei se ele já falou isso na aula de hoje à tarde, talvez já tenha até falado, mas a gente vai dizer que as relações, né, como a gente aprende a amar, também é selecionado, o meu comportamento de me relacionar amorosamente também é selecionado em 3 níveis. O primeiro nível, que é o nível erótico, por isso que vem do Eros, tem a ver com as coisas filogenéticas. São as coisas que vão ter ou não valor reforçador para mim na relação pela minha história como espécie. Então, aquilo que é sexualmente excitante, aquilo que eu vejo como um conforto, um contato gostoso, isso é primeiro nível. Segundo nível, como nas outras, né, como é o segundo nível de seleção, tem a ver com a minha história como indivíduo, aquilo que é selecionado para mim de maneira operante. E isso é interessante. Então, é aquilo que eu aprendo a gostar. Então, eu aprendo a gostar de receber flores, sei lá, ou não. Eu aprendo a gostar de elogios ou não. Mas não é só nesse nível. Eu tenho uma história de aprendizagem ontogenética, né, que é única para mim e que também envolve, por exemplo, elementos eróticos. Então, por exemplo, para a espécie, pode ter sido selecionado, pode não, é selecionado para gente que, como espécie, em geral, as pessoas vão se sentir excitadas se elas forem estimuladas na área genital. Isso é da espécie. Mas aí, como você especificamente se sente, se você não se sente, porque às vezes você tem uma história que para você isso se torna aversivo. Então, mesmo no segundo nível, o segundo nível também atua sobre essa questão mais sexual, né? Quais práticas sexuais que são mais ou menos interessantes para mim. Mas o segundo nível está falando de tudo que é de relação amorosa, não só sexual, e que é para mim como indivíduo. E o ágape, então, tem a ver com o terceiro nível, né? Quando na relação eu aprendo a responder aquilo que é reforçador e etc. para o outro, que é aversivo, que é reforçador para o outro. E, e é o que eles vão falar, a forma mais nobre, né? De aprender a se relacionar e amar. Tá, aí eu comecei com essa frase que eu acho que todo mundo conhece, que é da música Eduardo e Mônica da Legião Urbana, né? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E aí embaixo é como eu interpreto isso. Porque o Renato Russo fala, quem irá dizer que não existe razão? Existe uma razão nas coisas feitas pelo coração. E essa razão são as contingências de reforçamento.
É assim que a gente explica o porquê que o cliente escreveu para ex e o porquê que um monte de coisas acontecem. Vocês que estão aqui no curso já sabem disso. A nossa razão, a nossa explicação, a nossa resposta está nas contingências. Mas o lance é que as contingências não são racionais. Então, as pessoas fazem coisas que, se você for pensar, elas aparentemente são ilógicas. Quem participou do congresso deve ter ouvido o Hélio falar isso mais de uma vez, né? Às vezes a coisa não segue o que a gente acha que é sensato, que, né? Mas, enfim, a contingência ela seleciona comportamentos. São os comportamentos que parecem que fariam mais sentido do ponto de vista racional? Não, né? Então, existe razão nas coisas feitas pelo coração? Existe porque as contingências selecionam, mas selecionam racionalmente? Não selecionam, gente. Então, aí a gente tem uma miríade de comportamentos possíveis. O que a gente sabe? Que interações amorosas são queixas recorrentes e fonte de significativo sofrimento dos clientes. Aqui eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas é uma das coisas que mais aparecem, né, no trabalho do psicoterapeuta. Eu falo, o trabalho do psicoterapeuta é basicamente as categorias do horóscopo, gente. É saúde, trabalho, amor, profissão. Né? As pessoas, em geral, elas têm um problema em alguma dessas áreas da vida. Família, é isso, né? Se bem que família tem a ver com interações também, que são amorosas de um outro tipo, né? Mas aqui a gente está falando de interações num relacionamento conjugal, de namoro, de, enfim, né? Interações que a gente está chamando de amorosas. E que pensa numa coisinha que é complicada para o cliente. Aí eu já venho com uma outra questão aqui, que é se elas seriam realmente amorosas. Seja parte daí. É complicado a gente definir o que é amor. E eu nem estou me propondo a fazer isso aqui hoje, porque é uma tarefa hercúlea, né? Vários filósofos tentaram e etc. O que eu sugiro para vocês, do nosso ponto de vista da TCR? Os textos do Hélio, né? Em que ele vai falar como a gente entende assim. Primeiro, o Hélio vai dizer, e eu concordo, né? Baseado até na evolução da espécie, né? Que nós como espécie, nós somos organismos que têm o potencial para amar. Então, esse é um potencial que é dado pela nossa espécie. Agora, todas as pessoas aprendem a amar, né? A se relacionar de maneira amorosa? Não. Porque potencial é diferente, né, disso ocorrer. Que aí tem a ver com a história de contingências de cada um, com as experiências singulares que você vai viver e que vão fazer com que você consiga ou não aprender a amar. Então, às vezes, até isso é interessante. O que o cliente chama de uma relação amorosa, a gente pode ter um olhar divergente sobre isso. E aí, quando eu falo para vocês, então vamos tentar buscar lá no Hélio, e que textos que seriam? Bom, tem um texto do Hélio que inclusive tem esse nome. Esse eu vi que está no site, chama Interações Amorosas sob Perspectiva Comportamental. E aí ele vai falar de vários pré-requisitos em termos de repertórios que um indivíduo tem que desenvolver e apresentar para conseguir se relacionar amorosamente. De novo, eu não vou falar disso aqui, tem no texto. A dica aqui hoje para vocês, o meu comentário é um SD, busquem o texto, esse texto é massa. Mas enfim, a gente tem que se voltar para a contingência. E aí tem até esse terceiro ponto que eu quero discutir hoje com mais calma, mas que é essa ideia. Então, como que a gente desenvolve e mantém boas relações amorosas? Não tem uma resposta para isso, como vocês já devem supor. E é curioso isso, porque a gente que é analista do comportamento, acho que tem mais clara essa percepção de que tudo se deve e depende das contingências. Então, é complicado você ter um manual. Você tem um norte, mais ou menos, e nós vamos falar a respeito disso hoje, de como as coisas funcionam. Mas um manual, né, taxado na pedra, você não tem, porque as coisas têm diferentes funções para diferentes indivíduos a partir da história de contingências de cada um, a partir daquilo que está atualmente operando.
Então, eu acho até engraçado, e vocês já devem ter visto isso, quando você entra no Instagram, no TikTok, tem vários videozinhos, etc., das pessoas dando dicas, né, de como você deve se relacionar. Então, como você faz para conquistar uma mulher, como você faz para o cara responder, né, não te deixar no vácuo. E aí eles partem do pressuposto de que todo mundo funciona do mesmo jeito. Se você seguir um beabá, você vai ter sempre o mesmo resultado. Eu olho aquilo e falo, gente do céu, né? Não tem como ser assim, porque as pessoas são muito diversas, né? E o que para você pode ser super reforçador, para o outro pode ser aversivo. Não é assim que funciona. Vamos lá. Ah, tá. Ah, aqui é só para lembrar de fazer esse adendo. Que quando a gente fala em desenvolver e manter boas relações amorosas, isso o Hélio vai descrever bacana lá nos textos dele. A gente está pensando em desenvolver as relações em 3 níveis diferentes de variação e seleção. O Hélio vai falar disso no texto, mas essa proposta de 3 níveis não é uma proposta que é original do Hélio, né? É uma proposta do Skinner, né? Não sei se ele já falou isso na aula de hoje à tarde, talvez já tenha até falado, mas a gente vai dizer que as relações, né, como a gente aprende a amar, também é selecionado, o meu comportamento de me relacionar amorosamente também é selecionado em 3 níveis. O primeiro nível, que é o nível erótico, por isso que vem do Eros, tem a ver com as coisas filogenéticas. São as coisas que vão ter ou não valor reforçador para mim na relação pela minha história como espécie. Então, aquilo que é sexualmente excitante, aquilo que eu vejo como um conforto, um contato gostoso, isso é primeiro nível. Segundo nível, como nas outras, né, como é o segundo nível de seleção, tem a ver com a minha história como indivíduo, aquilo que é selecionado para mim de maneira operante. E isso é interessante. Então, é aquilo que eu aprendo a gostar. Então, eu aprendo a gostar de receber flores, sei lá, ou não. Eu aprendo a gostar de elogios ou não. Mas não é só nesse nível. Eu tenho uma história de aprendizagem ontogenética, né, que é única para mim e que também envolve, por exemplo, elementos eróticos. Então, por exemplo, para a espécie pode ter sido selecionado, pode não, é selecionado para gente que, como espécie, em geral, as pessoas vão se sentir excitadas se elas forem estimuladas na área genital. Isso é da espécie. Mas aí, como você especificamente se sente, se você não se sente, porque às vezes você tem uma história que para você isso se torna aversivo. Então, mesmo no segundo nível, o segundo nível também atua sobre essa questão mais sexual, né? Quais práticas sexuais que são mais ou menos interessantes para mim. Mas o segundo nível está falando de tudo que é de relação amorosa, não só sexual, e que é para mim como indivíduo. E o ágape, então, tem a ver com o terceiro nível, né? Quando na relação eu aprendo a responder aquilo que é reforçador e etc. para o outro, que é aversivo, que é reforçador para o outro, e, e é o que eles vão falar, a forma mais nobre, né, de aprender a se relacionar e amar. Então, como vocês já estão aqui com a gente há pelo menos um semestre, a maioria do pessoal já deve ter assistido pelo menos uma ou outra palestra do Congresso, eu sei que para vocês essa imagem não é novidade, né? Mas é uma, assim, que é essa concepção atualizada que o Hélio propôs da tríplice contingência, que eu achei, assim, genial. Então, eu acho que a gente tem que aprender a explorar e começar a tentar fazer as análises dentro desses termos. Tá pequenininho aí na tela, mas, de novo, eu acho que vocês já têm alguma familiaridade. Então, onde antes a gente se limitava, né? Era limitado a gente só falar em termos de um antecedente, né? Agora, no primeiro quadro ali, né? A gente está falando em funções evocadoras e eliciadoras. Então, eu não estou mais falando só daquele estímulo presente que tem uma função antecedente de SD, estímulo pré-aversivo, etc. Né? Porque isso tem
né, uma influência, né, uma relação importante com as respostas que vão ser emitidas? Tem, mas não só isso. Então, ela incluiu aí nesse começo, né, aquele estímulo que está lá na hora do vamos ver, mais a minha história. Por que que aquele estímulo é um SD para mim e não é um S delta? Porque eu tenho uma história com ele, porque tem contingências motivacionais presentes, que é aqui o item B. Então é isso, né? O rato, ele pressiona a barra. Para ele pressionar a barra, o rato que está na caixa, não basta ter uma luz acesa, que dá a dica. A luz acesa seria, então, o estímulo antecedente, o SD. Não basta ter só a luz acesa. E o rato ter aprendido a pressionar a barra. Ele tem que estar privado de água, ele tem que estar com sede. Então, são elementos que se somam num contexto que vem antes daquilo que vai acontecer, que é a manifestação funcional do Homo sapiens. Aqui eu dei o exemplo do rato, mas na contingência ele está falando das pessoas. Então, quando as pessoas emitem o que a gente, né, acostumou-se a chamar de respostas, e que aqui ele está falando as manifestações funcionais, quando a gente emite a resposta, tem todo esse contexto antes de coisas que estabelece ocasião para que essa resposta seja emitida. E aí, enfim, no final, onde estava, na coluna do meio, o Hélio incluiu os respondentes, né? Então, a gente está falando de operantes e respondentes, porque a divisão, na verdade, é didática, né? Quando a gente está respondendo. Então, eu estou aqui, estou emitindo uma série de respostas operantes, eu estou falando, estou gesticulando, e tem um monte de respondente acontecendo ao mesmo tempo, né? E aqui na terceira coluna, então, as funções selecionadoras por adição ou subtração, que são as consequências, que vão ter função de reforçamento, punição, extinção, enfim, as consequências que se seguem a esse encadeamento todo. E aí, essa figura maravilhosa toda, né, é que o Hélio vai dizer que são os comportimentos, né, o conjunto da obra. Vou falar um pouco de relacionamento e autoconhecimento. Falei para vocês que Skinner já dizia, né, que autoconhecimento é produto social. Primeiro eu vou falar das fotos, vamos lá, né? Foi esse primeiro casal aí, que é o Paulo Goulart e a Anissete Bruno, que é um casal mais old school, né? E atores, né? E eu lembro, quando o Paulo Goulart morreu, gente, eu fiquei muito de bode, muito triste, porque eles eram um casal tão fofinho, eu fiquei triste pela Anissete Bruno, assim, dela ficar sem ele. E aí, então, eu trouxe um casal mais contemporâneo, que é o Paulo Gustavo e o marido dele, né, o Thales, que também acabaram se separando dessa mesma forma trágica, né, porque vocês sabem que o Paulo Gustavo, né, faleceu na pandemia, Covid e tudo mais. Mas eu trouxe esses exemplos porque vamos falar um pouco do quanto eu conheço a respeito da minha relação. Então, essa ideia a gente já tem clara para a gente. Autoconhecimento é produto social. O que o Skinner quis trazer com isso? Eu aprendo muito a respeito de mim mesmo com o outro. Então, a criança, desde pequena, né? Quando as pessoas falam o que você está fazendo, esse é o SD, para eu emitir uma resposta de observação e descrever o que eu estou fazendo. Então, eu vou aprendendo a respeito do que eu estou fazendo nessa interação. E aí, é uma reflexão que eu fiz uma vez, né? Qual é o conhecimento que você tem a respeito do que o seu relacionamento produz no entorno? O relacionamento do cliente, no caso, né? Essa é uma pista importante. E aí eu trouxe esses casais, porque, para mim, pelo menos, esses são casais que são exemplos de casais que produzem nas pessoas que acompanham a relação deles a sensação de que são pessoas que combinam, de que são bons casais. Sabe aqueles casais que a gente chipa? Você fala, ai, gente, que gracinha, né? Esse povo tem que ficar junto, porque parece que um ajuda o outro a se desenvolver, que um respeita o outro, cuida do outro, né? Que a interação entre eles é principalmente de natureza positivamente reforçadora. Não quer dizer que não tem BO, gente, mas você vê que parece que, né, que são pessoas que estão contribuindo uma com o desenvolvimento pessoal da outra. Você olha e fala, meu, que belezinha.
Eu sempre falo, às vezes tem casais que você olha e pensa assim. Já tem casais que você olha e pensa, minha Virgem Maria, meu Deus do céu, por que que essas pessoas estão juntas? Né? Porque aparentemente, foco no aparentemente, parece péssima, né, a relação deles, eles parecem que sofrem e etc. E tem casais que às vezes a gente não pensa nada, né? Não evoca nada, não elicia nada, eles são meio mornos, não penso nada. Então, esse é um dado interessante para a gente. Como as pessoas significativas na vida do cliente avaliam esse relacionamento? É uma pista, gente, como tudo, entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente pode estar muito enganado. Eu costumo dizer, e é essa sensação que eu tenho, de que quando um relacionamento parece bom, ele pode ser ruim. É mais fácil da gente se enganar, porque as pessoas respondem muito às aparências que elas produzem. Então, tem casais que eles parecem ser maravilhosos em público e a gente sabe que a portas fechadas a coisa é péssima. Ou a gente descobre, ou depois vem à tona e etc. Então, um casal parecer fofucho é uma pista, mas me levanta mais suspeitas do que o casal que parece um desastre. O casal que parece um desastre, em geral, é. Pode ser que não, que é o que eu disse para vocês. Como analista do comportamento, né, TCR, você vai olhar para as contingências. Então, eu dei o exemplo lá dos pais da menina, que a menina achava o relacionamento deles um absurdo, mas para eles parecia. Então, nem tudo é o que parece, mas isso é uma pista importantíssima para a gente, né? Com essa ressalva, quem está de fora não está respondendo as mesmas contingências que os membros da relação, mas eles estão respondendo a dados significativos. O mesmo vale para o nosso cliente em sessão. Eu sempre falo isso, gente. A relação que o cliente, vocês já devem ter ouvido isso também, a relação que o cliente estabelece com a gente é uma baita pista do efeito que ele produz nas pessoas com quem ele se relaciona. Se você tem um cliente que é fácil de lidar, que é agradável, que é bem-humorado, é razoável imaginar que ele é assim com as outras pessoas também, que as pessoas também se sentem reforçadas no contato com ele. Se você tem aquele cliente difícil, intimidador, punitivo, vale a mesma coisa. Você já imagina que outras pessoas também sofrem na mão dele, né? Então, saber como as pessoas avaliam o casal é uma pista importante para a gente. Só que aí tem a segunda ressalva: quem está de fora nem sempre sinaliza o que realmente observa. Por quê? Porque as pessoas são inassertivas, porque a gente aprende culturalmente que na relação de um casal não se mete a colher. Então, às vezes as pessoas não perguntam, né? Eu falo isso. Pensem aí com vocês. Uma coisa é você como terapeuta. Então, o cliente vem para a terapia, é meu papel ajudar ele a entender como o relacionamento dele funciona. Eu estou lá para isso. Mas as pessoas da vida dele não estão. Então, quantas pessoas do convívio de vocês, não como terapeuta, do seu convívio pessoal, você acha, né? Quantas pessoas que você acha que estão em relacionamentos porcaria, você diz isso para essa pessoa, o seu relacionamento parece ser uma porcaria, né? Nem sempre as pessoas sinalizam. Mas isso também me dá uma dica, porque quando você vê um relacionamento que é muito ruim, pode ser que você não tenha coragem de dizer que ele é ruim, mas você não provavelmente não vai dizer o contrário. Entendeu? Se você vê um casal fofucho, você pode dizer uma Anicete Bruno e um Paulo Goulart, você fala, gente, mas vocês combinam demais, que gracinha, que fofura. Se você vê um casal que você acha um desastre, você pode não dizer que você acha um desastre, mas você dificilmente vai dizer, gente, como vocês combinam, que gracinha, que fofura. Então, você já chama a atenção do seu cliente para isso. Você tem noção de como as pessoas avaliam o seu relacionamento, né? E isso me dá pistas importantes. Em geral, os relacionamentos que são ruins, pelo menos as pessoas mais próximas sinalizam. A família, os filhos, eles dão dicas de que a situação está calamitosa.
Tá. Como que a gente investiga isso? Tem algumas pistas, né? Que sentimentos o relacionamento gera no saldo geral? Porque eu tô querendo dizer o seguinte, no saldo geral, porque todo relacionamento tem dias de luta, dias de glória, dias, né, interações que são melhores ou piores, mas de uma maneira geral, esse é um relacionamento que deixa o seu cliente feliz, né? Você está feliz nesse relacionamento? As pessoas te veem feliz nesse relacionamento? Né? É o que eu disse, tem um espaço para você se desenvolver individualmente. São todas pistas que ajudam a gente ver a qualidade das contingências operando na relação. Existem atividades reforçadoras em comum? Então, eu falei, fazer tudo junto, em geral, é cilada. Mas tem que ter coisas que a gente goste de fazer junto. Né? Alguma coisa que a gente faz junto e que é legal para ambos, não que a gente faz junto porque você gosta ou eu gosto. Isso também pode haver, né? Que é a segunda parte. Tem um interesse recíproco pelo que é reforçador para o outro, né? Então eu posso, por exemplo, não gosto de carros antigos, mas meu marido adora. Então, eu queria ir na exposição de carros antigos. Ah, beleza, né? Eu posso ir e não ser um sacrifício para mim, porque também há um interesse em estar com ele quando ele está fazendo coisas que são reforçadoras para ele. Outras situações, não, gente, também tem que ter espaço até para discordância. Então, eu estou querendo dizer, você tem que fazer coisas que são reforçadoras só para o outro, não precisa fazer todas, mas a gente tem que ter também atividades que são comumente reforçadoras e que a gente partilha. Então, isso todas são pistas que você, perguntas que você pode ir fazendo para investigar a qualidade do relacionamento que existe entre o cliente e a pessoa com quem ele está.